conversar agora com o presidente do Instituto Atlântico, Paulo Rebelo de Castro. Paulo, na tua palestra, primeiro um prazer tê-lo aqui comigo no Contabilidade na TV, né? O prazer é todo meu. Na tua palestra, tu abordou essa questão da hora do voto. Chega na hora do voto, o que as pessoas devem estar avaliando nessa questão da questão das políticas públicas, do equilíbrio econômico, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Que é a nossa vida, que está sendo ali lançada. O Brasil é mais ou menos como um condomínio. É um condomínio de apartamentos em que nós somos um dos moradores e precisamos eleger o síndico. O síndico tem que refletir primeiro os interesses efetivos dos moradores. Depois, eu nunca vi condomínio que funcione bem com orçamento desequilibrado e muito menos endividado pagando juro alto. Portanto, esse tem que ser um foco de qualquer administração prudente. E depois o excesso de condomínio, o excesso de taxa de manutenção, que significaria no plano nacional uma carga tributária excessiva, exagerada, como nós temos hoje. Então, de fato, o Brasil é um condomínio que vem melhorando aos pouquinhos, os porteiros já não têm dormido tanto na portaria, a água já não é tão desperdiçada, mas ainda se joga muito dinheiro fora. E nós precisamos eleger aquele síndico ou aquela síndica, no feminino, que se comprometam efetivamente com a prudência orçamentária e com uma reforma tributária corajosa, inteligente e que realmente simplifique e racionalize os impostos. O Instituto Atlântico ele trabalha com projetos de políticas públicas, né? É um instituto apartidário. E qual é a sugestão, então, do instituto que o senhor preside para um equilíbrio orçamentário e uma reforma tributária? Perfeito. Mais do que uma sugestão, o Instituto Atlântico se reuniu com confederações de comércio e indústria, a Federação do Comércio de São Paulo, que eu também represento, as federações, inclusive, de bancos, confederações e federações e associações profissionais como a de contadores, contabilistas e economistas, enfim, a sociedade civil, para constituir um movimento que nós estamos denominando Movimento Brasil Eficiente, que a palavra de estudo, eficiência, é o que nós devemos buscar nesse momento em que o Brasil está bem posicionado. Podemos ter uma década decisiva para a futura felicidade dos nossos filhos e netos. Tudo vai ser jogado nesse momento, que é um momento muito difícil para o mundo, mas é um momento de oportunidade para o Brasil, mas desde que a gente não banque o idiota coletivamente. A gente comece a se iludir com a ideia de que podemos gastar a rodo, que podemos sair consumindo mesmo com taxas de juros altas, que não precisamos ter planejamento econômico adequado, e caímos também no canto da sereia de que precisamos de um Estado forte, mas que na realidade se lê Estado gastador. O Estado tem que ser forte, mas a sociedade tem que ser mais forte ainda, que é a sociedade que financia o Estado e não vice-versa. O senhor mostrou um gráfico lá, fala um pouquinho sobre esse gráfico para a gente do equilíbrio orçamentário. Sim, hoje nós temos, você lembrou bem, uma carga tributária somada ao déficit público que se aproxima de 40% do PIB. O que quer dizer isso? A gente trabalha mais de 4 meses por ano só para atender às obrigações tributárias. É um verdadeiro absurdo. Isso já está provado em todas as pesquisas que foram feitas comparando países diversos no mundo, que uma carga tributária não pode passar de 30% do PIB, ou seja, da produção nacional, se a gente quiser ser um país realmente forte, onde sobre dinheiro para o empresário investir e para as pessoas, as famílias poderem fazer os seus investimentos também, comprar suas moradias, etc. Não é o Estado que tem que prover tudo. Portanto, propomos no Movimento Brasil Eficiente ir reduzindo essa carga exagerada de 40% do PIB na direção de 30% e acompanhando isso anualmente mediante uma lei do Brasil Eficiente, chamemos assim. Isso por si só vai fazer o número de empregos subir, claro, porque o governo não vai gastar menos, ele vai reorientar o gasto público junto com os impostos arrecadados para mais investimentos públicos, mais educação e mais infraestrutura, aquilo que é necessário. O Brasil crescendo mais, e nós estamos com uma meta de crescimento de 6% ao ano, na média, teremos chegado em 2020 numa situação fabulosa. Vamos ter uma carga tributária de apenas 30% do PIB,
vamos estar arrecadando muito mais do que arrecadamos hoje, então não há que falar que o governo vai ficar sem recursos. A despesa pública vai ser até maior, mas racionalizada, empregada naquilo que é preciso. As pessoas vão estar mais satisfeitas e a renda per capita, ou seja, a renda por brasileiro vai ter dobrado até 2020. É um projeto extraordinário, suprapartidário, não interessa saber qual o presidente, no masculino ou no feminino, que adote essa bandeira. O importante é que nós, cidadãos, nós eleitores, façamos uma exigência pública, e isso tem que vir através das nossas associações de classe, através das nossas representações, inclusive partidárias, de forma que esse presidente, homem ou mulher, no masculino ou no feminino, entregue o produto que os brasileiros querem que ele entregue, que é eficiência, eficiência, eficiência. Até porque vai haver troca de governo. Essa é a primeira troca, mas até 2020 teremos outro governo ainda. Exatamente, mais uma eleição em 2014 e mais uma eleição em 2018, de forma que eu acho que o Movimento Brasil Eficiente nisso já se posiciona de forma suprapartidária. Eu diria que quase que não interessa saber qual vai ser o síndico, desde que seja um bom síndico. O que interessa é o condomínio, o que interessa é a felicidade coletiva dos brasileiros e principalmente um país mais justo, mais transparente, mais equilibrado, mais moral, com um pouco mais de ética no trato das coisas públicas. Muito obrigada, Paulo. Parabéns por esse projeto e tomara que essa ideia realmente se concretize, né? Depende de você, de mim, depende de todos nós. O trabalho conceitual está pronto, ele está constituído de mais de 300 páginas de proposta, tanto da reforma tributária quanto da racionalização dos gastos públicos. Acho que é um projeto excepcional, que se vendido aos brasileiros em 10 minutos de televisão, seria facilmente comprado, porque é o puro bom senso, mas é preciso que os políticos tenham pena de nós. Nós já estamos cansados de pagar por tanto desperdício. Chega, vamos ficar mais eficientes. E aonde entra a parte contábil? Eu ia encerrar, mas aí me vê essa... Claro, a contabilidade está no centro de tudo, porque ela é que conta a história desse sucesso. Para que a gente possa apurar entre 2011 e 2020, ano a ano, o que de fato está acontecendo e se esse síndico está nos tapeando ou ele de fato está encaminhando o país rumo às metas programadas, a contabilidade transparente, não só das empresas, mas a contabilidade pública é essencial e ela hoje é muito sofrível. A gente enxerga pouco, razão pela qual os políticos nos tapeiam muito. Nós precisamos de contabilidade transparência, aferição de resultados ao final de cada ano e show para casa os políticos e os dirigentes incompetentes. Nós precisamos de rapidez e bons jogadores em campo. Esse foi Paulo Rabelo de Castro dando uma entrevista exclusiva aqui para a Contabilidade na TV.